pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 que eu vou fazer para poder falar a respeito de algumas figuras que podem se confundir e por isso até gerar algum tipo de erro dentro do registro contábil. Elas têm uma certa semelhança e por isso eu vou comentar quais são as suas diferenças. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de 3. Neste vídeo eu vou falar a respeito de duplicatas descontadas e factoring. No outro vídeo, no próximo, no segundo, eu vou falar a respeito de forfeiting e FDIC. E no terceiro vídeo eu vou falar qual é a diferença entre um e outro e por que isso pode causar uma diferença de registro do ponto de vista tanto do fornecedor dentro de uma relação de fornecimento, quanto do ponto de vista do cliente. Certo, gente? Começando falando a respeito de desconto de duplicata e factoring. Gente, o que acontece? Numa relação normal de mercado, eu tenho ali um cliente, né, que ele adquire um determinado produto e adquirindo esse determinado produto, ele fica ali, né, devendo ao seu fornecedor. Então, o cliente passa a ter contas a pagar com esse fornecedor. Na outra ponta, eu tenho o fornecedor que passa a ter com o cliente, né, contas a receber. Então ele oferece um produto ou serviço e ele fica ali com contas a receber junto àquele cliente. Normalmente, gente, eu posso fazer, né, esse tipo de transação de duas maneiras. Ou eu faço essa transação à vista, em que eu recebo dinheiro no momento em que a transação acontece, né, no caso o fornecedor recebe o dinheiro no momento em que a transação acontece, ou o fornecedor pode fazer uma venda a prazo, e aí fazendo essa venda a prazo, ele vai ter um determinado período de tempo para que ele possa receber o dinheiro da parte do cliente. O que acontece aí é que muitas vezes o fornecedor ele precisa de girar o dinheiro, ou seja, ele precisa fazer o dinheiro correr para poder conseguir manter a sua operação. Então, muitas vezes, o fornecedor ele pactua, né, com o cliente, ele acorda com o cliente um prazo, digamos, de 120 dias. Só que para poder manter a operação dele rodando, um prazo de 120 dias é um prazo longo. O fornecedor tem, neste caso, a opção, né, a possibilidade de fazer o desconto de duplicatas. O que é o desconto de duplicata? Ele tem contas a receber com aquele cliente, ele tem duplicatas a receber daquele cliente. O que ele faz? Ele procura um banco, no caso o fornecedor procura um banco, esse banco vai pagar para o fornecedor o dinheiro, né? Dinheiro, caixa mesmo, e em troca disso o banco cobra uma taxa de juros já no momento em que ele repassa esse dinheiro para o fornecedor. Então, digamos, por exemplo, que o fornecedor tem contas a receber com o cliente de 100 mil, certo? O fornecedor vai até o banco e faz ali o desconto da duplicata. O banco imediatamente ele adianta esse dinheiro para o fornecedor, digamos que o prazo que o fornecedor tinha dado ao cliente era 120 dias, e ele, né, com 5 dias ele foi lá e fez o desconto. Quanto maior o prazo, maior a taxa de juros que o banco vai cobrar, obviamente. O que o banco vai fazer? O banco vai entregar para esse fornecedor 100 mil? Não, o banco não vai entregar para o fornecedor 100 mil. Ele vai entregar para o fornecedor 90 mil em troca daquele título a receber que vale 100 mil. Isso porque o banco tem que ter, né, sempre ali a remuneração dele dentro da transação. Ok, o que acontece aí, gente? Neste tipo de transação, na transação de desconto de duplicatas, o banco ele não estabelece qualquer relação direta com o cliente. Isso é importante depois para a gente explicar a diferença entre, né, o desconto de duplicata e o factoring e o forfeit e o FDIC, tá? Então é importante dizer que no ponto em que o banco faz com o fornecedor desconto de duplicata, ele não tem qualquer relação direta com o cliente. Na verdade, ele está assumindo o risco em relação àquela duplicata e ele tem o direito de retorno com o fornecedor, com o cara que recebeu o dinheiro do banco. A relação é entre o fornecedor e o banco, certo? Tanto que, gente, quando o fornecedor ele faz esse tipo de transação, ele passa o fornecedor a ter uma obrigação com o banco, tá? O que acontece aí? Lembra lá que eu falei que o fornecedor tem duplicatas a receber, né? Contabilmente, o fornecedor vai fazer o seguinte, ele não pode considerar que ele recebeu aquela duplicata, certo?
ele vai manter aquela duplicata como um contas a receber e aí ele vai reconhecer uma conta redutora do contas a receber. Isso aqui eu estou falando contabilês, tá, gente? Para poder dar o efeito zero, porque ele já recebeu o dinheiro, ele tem que dar a entrada de caixa. Essa entrada de caixa, ele não vai reconhecer como uma baixa, como uma extinção do contas a receber. Ele vai reconhecer como um redutor do contas a receber, porque ele recebeu um caixa de 90 mil e, né, aquele contas a receber ele vai ser baixado pelo valor de 100 mil, só que ele não vai ser baixado no sentido de extinto, ele vai ser baixado com uma conta redutora no valor de 100 mil, e aí, lógico, né, a empresa, o fornecedor, ele vai ter que reconhecer ali que ele teve uma despesa de juros, né, de 10 mil, nesse caso. Certo, gente? E aí o que acontece? Falar que eu tenho uma conta redutora de um ativo, né? Ou seja, que eu não tenho mais o direito a receber aquele ativo porque eu já recebi caixa por ele, mas sem fazer a baixa daquele ativo, significa que eu mantenho um risco com o banco. Eu mantenho uma relação com o banco que, se eu não receber aquele valor, se aquela duplicata não for paga, é o fornecedor que vai ter, né? Eu estou falando eu na posição do fornecedor, é o fornecedor que vai ter que, né, garantir que o banco receba esse valor. Então, a relação do cliente, né? A relação do cliente continua sendo com o fornecedor e a relação do banco é com o fornecedor. Relação cliente-fornecedor por causa da negociação que foi feita como uma operação de mercado, né? Compra e venda, e relação entre fornecedor e banco por causa do desconto da duplicata. Gente, lembrando sempre que, apesar de ser uma conta redutora, né, do ativo, ou seja, está reduzindo o valor do ativo, reduzindo o valor do duplicata a receber, isso representa, né, em essência, algo semelhante a um passivo que o fornecedor tem com o banco, tá? É como se ele tivesse um ativo, que é o contas a receber, o duplicado a receber, e um passivo que é a obrigação com o banco, que o efeito disso é um efeito zero. Então, ele reconhece ali no ativo esse efeito zero entre essa transação, mas existe, em essência ali, um direito com o cliente de receber um valor e uma obrigação com o banco de pagar um valor. Então, esta relação de risco entre o fornecedor e o banco, né? Essa relação de risco ela existe entre o fornecedor e o banco. No factoring, gente, existe algo semelhante, na verdade, em alguns casos igual, tá? Só que ao invés do banco, você tem, né, uma empresa que ela tem uma característica diferente, é uma empresa que presta serviços financeiros, mas que não tem a característica de banco, que é a empresa de factoring. A mesma coisa, ela vai pagar ao fornecedor por aquele título e ela vai, né, ali passar a ter o direito de receber do fornecedor. A diferença com relação ao factoring, gente, é que nas operações de factoring pode acontecer de a empresa de factoring comprar o direito a receber do fornecedor. Nesse caso, a obrigação do cliente passa a ser com a empresa de factoring e não mais com o fornecedor, e o fornecedor sai da jogada. Só que tem um detalhe aí, gente, quando a empresa de factoring faz isso, ela está assumindo o risco, que seria o risco do cliente. Então, ela estaria assumindo o risco que o fornecedor teria. Neste caso, normalmente o deságio, ou seja, a redução no valor que essa empresa de factoring vai pagar para o fornecedor, é muito maior. Isso normalmente acontece, gente, quando, por exemplo, o título já está vencido, o fornecedor não está conseguindo receber do cliente, e aí ele vai vender com deságio alto, né? Ele vai vender um valor, por um valor bem mais baixo, para que a empresa de factoring cobre do cliente, porque ela já tem o know-how, ela já tem os meios de fazer isso, e o fornecedor muitas vezes não tem. Então, naquela operação que eu falei que o risco do cliente se mantém com o fornecedor e o risco do banco está no fornecedor, por essa operação, nesses casos eu disse que o banco cobraria, por exemplo, 10%, certo? De juro, para poder pagar em dinheiro para o fornecedor. No caso em que o fornecedor transfere esse risco para a empresa de factoring, vai cobrar, sei lá, 50%. Isso aqui tudo eu estou falando de percentuais fictícios, tá, gente? Porque é analisado o risco, é analisado o potencial de recebimento, enfim, né? Então pode ser várias situações. Mas por quê? Porque nesse caso o fornecedor ele simplesmente está querendo receber alguma coisa, ele não quer receber tudo, mas ele quer receber alguma coisa e está transferindo o risco para a empresa de factoring. Em ambos os casos, gente,
Esse tipo de transação acontece entre o fornecedor e a instituição financeira ou a instituição de crédito, aí no caso do factoring, tá? O cliente, ele normalmente não está envolvido nesse tipo de relação. Isso faz com que, por exemplo, no caso em que o fornecedor desconta a duplicata e continua no risco com o cliente muitas vezes nem sabe que isso aconteceu. O que acontece? Ele paga para o fornecedor, normalmente o fornecedor faz desconto de duplicata no próprio banco, que ele tem ali já um relacionamento com aquele banco. No momento que o cliente paga, o banco simplesmente pega o valor referente àquela duplicata, pronto, resolvido o problema, o banco recebeu, o fornecedor baixa ali todo o volume de transação que ele tem, porque ele é informado pelo banco que houve o recebimento. Ok, fechou a questão. No caso do factoring, se for um caso em que se transfere o risco do fornecedor para o factoring, né, o risco do cliente do fornecedor para o factoring, ou seja, o factoring passa a ter um direito com o cliente, nesse caso, o cliente ele vai ser informado de que aquela agência de cobrança, né, associada ao factoring é que tem ali o direito a receber dele. Então, transfere-se o direito do fornecedor para a empresa de factoring e o cliente precisa ser informado disso. Mas, importante dizer que, nestes casos, o cliente ele não tem uma relação direta com esta transação de transferência do direito a receber ou do desconto de duplicata. É uma transação entre o fornecedor e a empresa, a instituição financeira ou a empresa de factoring. Certo, gente? Hoje falei de duplicatas a receber e factoring, duplicatas descontadas e factoring. Se você gostou do vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal. Ainda tem a parte 2 e 3 desses vídeos que você vai ver o que é o forfaiting e o FDIC, e depois a gente vai falar por que é importante saber a diferença entre um e outro e o que isso pode afetar de alguma forma a contabilização dentro das empresas envolvidas na transação. Certo, gente? Por enquanto é isso. Obrigado, um abraço, tchau.